Não percebi, Fernanda Manhota. Ele falou no discurso, no microfone, com todas as letras. Disse que não sabia qual era o interesse, que outras nações não poderiam querer crescer às custas da Ucrânia. Olha, se não percebeu, o que ele estava fazendo neste momento? Porque o presidente Lula percebeu, não só percebeu, como durante a entrevista coletiva que ele deu antes de partir de Nova York, o presidente Lula foi perguntado sobre esse assunto e disse, pois é, a gente apresentou, não era uma proposta de paz, era uma tese, mas os dois têm que querer. Fernanda Manhota, me explica então essa fala. E por que é tão importante, né, essa questão dessa proposta, dessa reunião que foi feita? Olha, Débora, como dizem os meus alunos jovens, você perguntou o que ele fazia nesse momento, ele devia estar fazendo a egípcia, né? Porque provavelmente foi essa a única forma de explicar esse comentário. É claro que o assessor Amorim, como um diplomata qualificado que sabe que não é o caso, mas foi uma maneira ali, né, dissimulada, até um pouco bem-humorada, de tentar contrariar a expectativa ou a ideia corrente de que esse encontro já teria começado sob a égide da crítica, né? Então ele tenta dispersar essa narrativa e tenta resgatar a ideia de que aquela é uma iniciativa bem-vinda, que tem futuro, que é promissora. Em relação a esse encontro, alguns elementos que merecem atenção. É claro que o mundo todo, né, se preocupa com a questão da Ucrânia e que, evidentemente, ninguém se colocaria do lado oposto aos amigos da paz, né? Porque o contrário seria, no caso, ser o amigo da guerra, como ele próprio falou no discurso. Mas a questão é como essa paz pode ser construída, né? De que maneira é possível encontrar meios de ajuste dos interesses que estão sobre a mesa para que as partes se sintam confortáveis com esses elementos que elas demandam. E aí a gente tem um conjunto de fatores que jogam contra o Brasil nesse momento. O primeiro deles é o timing, quer dizer, a gente está falando de saída negociada para uma guerra no momento em que as partes envolvidas nessa guerra estão entendendo que a melhor forma de ampliar a sua capacidade de barganha é justamente intensificando a frente de ataque. Então a gente tem os Estados Unidos, aliados e a Ucrânia, cada vez mais focados em lançar ataques contra território russo, acreditando que fazendo isso eles vão ter algo pelo que barganhar no futuro, já que a Rússia, por outro lado, não está disposta a abrir mão dos territórios conquistados da porção ucraniana. Então a gente está falando de saída diplomática quando todo mundo está falando do aumento da ação, né, ofensiva. Depois vem aquela história, né, tem a piadinha que a gente costuma ouvir que vem do futebol, né, que às vezes falta combinar com os russos. Nesse caso, faltou combinar com os ucranianos, porque afinal de contas, se você vai fazer um projeto de conciliação, é fundamental e até para dar legitimidade a esse arranjo, que as partes elas tenham sido preparadas, consultadas, previamente envolvidas, e não foi o caso. A gente teve um processo de paz que aconteceu à revelia, uma tentativa inicial, ainda que seja, né, ainda em fase embrionária, mas que aconteceu à revelia da Ucrânia, e o Zelensky deixou isso claro quando fez a crítica em pleno púlpito da ONU. Ele tem tratado essas iniciativas de Brasil e China não como um plano de paz. Ele usou essa expressão, inclusive, hoje no encontro com o Trump também. Ele se incomoda porque ele diz que isso mais parece em planos de rendição. Ele diz assim, né? E até por isso ele tem se mostrado muito irritado. Só para concluir, algumas coisas, né? Interessante observar da lista que a Mari destacou, que não existem praticamente participantes dos aliados americanos e europeus, com exceção da França, que vale observar, tem sido muito criticada, mesmo entre os aliados, por se associar mais ao chamado Sul Global nessas iniciativas. Também há relatos de bastidores de que Zelensky está incomodado com a adesão de grupos, né, desse chamado Sul Global. Ele se incomoda por ter perdido parte desses países em relação à aliança que a Ucrânia busca. E, por fim, a crítica que muitos têm feito, inclusive nos Estados Unidos, é que, de novo, né, assim como já aconteceu outras vezes, o Brasil estaria servindo como uma espécie de linha auxiliar das grandes potências, né, Rússia, China, cujos interesses muitas vezes estariam sendo diluídos em projetos que parecem bem-vindos, enfim, promissores.
Então, acho que esse é o pacote para o nosso sextou, viu, Débora? A síntese dessa história para os tiktokers, né, Débora, é Zelensky ficou pistola e o Amorim se fez de egípcia. Essa é a síntese do que a gente viu agora. E aí, trazendo para o mundo prático, saindo dos tiktoks da vida, né, Fernanda? A grande questão é que, de fato, existe um conflito que está acontecendo há 2 anos e meio, aliás, desde fevereiro de 2022, com uma série de danos, uma série de consequências, e a verdade é que ninguém está conseguindo vislumbrar uma saída que não seja, com perdão aqui da brincadeira, que não seja apenas uma saída de TikTok, né, Fernanda Manhota? Exatamente, Yuri. E aí a gente enfrenta essas várias camadas, né, que geram as contradições da política internacional, porque, de fato, é necessário uma saída negociada e diplomática para a Ucrânia. Está claro que esse vai ser um jogo de soma zero se a gente depender só dos dois atores envolvidos. Eles não têm meios de ceder, quer dizer, para a Rússia o que precisa ser feito é que a Ucrânia aceite a perda territorial, que ela abra mão de participar da OTAN e que ela não entre na União Europeia. Esse é o pacote que a Rússia pede. Do lado ucraniano, a Ucrânia diz, bom, queremos tudo o contrário disso, queremos entrar na OTAN, queremos entrar na União Europeia e queremos de volta não só Luhansk, Donetsk, esses trechos que foram ocupados a partir de 2020, 21, 22, nesse processo de ascensão, né, cada vez mais de ocupação desse território, como também a Crimeia, que estava lá desde 2014 sob o controle russo. Então, são interesses incompatíveis. E é muito provável que, para que a negociação seja viável, em algum momento alguém tenha que fazer o papel da conciliação. Agora, a questão é quem vai ser esse ator e de que maneira esse ator vai se colocar para que ele construa de maneira confiável a credibilidade perante esses diferentes grupos que nesse momento não conseguem conversar. No caso do Brasil, vem ainda um agravante adicional, Yuri, que é aquela cobrança básica, né? O Brasil tem ouvido isso sempre nesses bastidores da Assembleia Geral da ONU. Como é que o Brasil vai querer arbitrar sobre a situação lá na Ucrânia se não está conseguindo arbitrar nem a situação com o nosso vizinho aqui na Venezuela? É uma grande interrogação. Com isso, não estou dizendo que o Brasil deva ou não tomar esse partido, mas é de fato uma cobrança que o Brasil sofre, uma tentativa de descredibilizar, deslegitimar a ação brasileira. O Brasil vai ter que lidar com esse tipo de cobrança também, Yuri e Débora. É isso, é aquela coisa de passar de fase, não dá para jogar o nível hard se no nível médio, intermediário ainda não conseguiu resolver cumprir com a missão, que é isso, no quintal aqui do nosso continente ainda um grave conflito a ser resolvido. Obrigado. Agora sim, Fernanda Manhota é a primeira de nós, Débora Bergamasco, que vai poder sextar plenamente, pelo menos aqui no ar, no 360. Um bom fim de semana, Fernanda Manhota, a gente volta a se falar na semana que vem.